como é difícil se voltar para Deus. Quantos desafios para todos aqueles que se decidem se voltar para Deus, se decidem por fazer a vontade de Deus na sua vida, se decidem a tomar um outro caminho, deixar a vida velha, trilhar o caminho do Evangelho, do seguimento de Cristo. Quantos de nós tivemos desafios, né, de padecimento, inclusive? Quantos de nós passamos por injustiças, demoras, muitas vezes, incompreensões mesmo nossas, né? Aqueles primeiros que criam um problema para uma mudança de vida pessoal somos nós mesmos. Muitas vezes, né, ainda desejando o mundo, muitas vezes ainda querendo fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Querendo seguir o caminho de Cristo, mas a sua maneira, a maneira errônea a qual vivíamos antigamente. É difícil seguir o caminho do Senhor. Por quê? Porque é um caminho estreito, porque é um caminho íngreme, porque é um caminho que leva ao céu, porque é um caminho desafiador. Porque se fosse o fácil, seria o caminho da porta larga. Se nos voltássemos para Deus e tudo ficasse ótimo, mil maravilhas, com certeza não estamos no caminho do Senhor. Não porque o caminho do Senhor, todo aquele tem que passar por padecimento. Não, mas precisamos de purificações. As primeiras são os nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Uma metanoia precisa começar a acontecer na vida daqueles que se voltam para Deus, daqueles que começam o caminho de Deus. Eu sempre digo que é muito mais fácil um jovem começar um caminho, né, de uma vocação ou um caminho de um serviço dentro da igreja, né, e trilhar esse caminho na santidade, do que muitas vezes alguém que já está aí depois dos seus 35, 40 anos, cheios de vícios, de certezas, né, cheios de verdades pessoais, né, cheios de manias, né? Quantos de nós desejamos tanto a Deus, mas quando chegamos diante da verdade que nos é apresentada, muitas vezes, não, mas não foi assim que eu aprendi. Não, isso eu não aceito. Não, isso não é dessa maneira. Isso não é assim, eu não concordo. Já tirando, né, aquela inocência, né? Se bem que nem todos os jovens têm inocência, né? Mas eu digo aquela inocência de crer, de acreditar, de deixar, né, aquilo que Jesus pede, né? Sede como crianças. É necessário ser como criança. É necessário deixar a maldade que tomou conta do nosso coração, né? Aquela desconfiança até de mesmo de Deus. Quantas vezes maldizemos a Deus já? Quantas vezes interpelamos a Deus? Poxa, Senhor, mas por que isso comigo? Por que não é da maneira que eu quero? Porque o plano é de Deus e não seu. E quantas vezes nós atrapalhamos esse plano? Porque nós queremos impor a nossa condição, porque tem que ser da nossa maneira, porque é assim que eu desejava, porque foi assim que eu sonhei a minha vida, foi assim que eu sonhei a minha família, foi assim que eu sonhei, né? Muitas vezes até imputando a Deus, né? Mas o Senhor botou no meu coração isso. Calma lá. Calma lá. Temos confundido muitas vezes oração, né, com um desejo pessoal, interior próprio. Nós temos que pedir a Deus, na verdade, a graça de podermos saber esperar. Quantos de nós atropelam o projeto de Deus, atropelam a própria conversão, atropelam, né, a salvação, porque não sabem esperar, porque querem tudo para já, para logo. É só surgir de repente algo que desabone a pessoa, pronto. Aí começa a ter problema, e começa a já ficar bagunçado no coração, da cabeça, porque não foi da maneira que ela queria, e já começa, né, com ansiedade, com todo tipo de coisa. Por quê? Porque foi viciado, porque teve uma vida viciada, ou porque
também devemos ter esse coração também de misericórdia. Porque tem toda uma história, muitas vezes, da vida da pessoa. Né? Por traumas, passando por problemas pessoais, familiares, sociais, que de repente levaram a pessoa, né, a muitas vezes se autodefender, criar um estilo de vida para se defender do mundo. E acaba utilizando para se defender da salvação, erroneamente. É por isso que quando eu digo que quando surgem os problemas, nós não queremos aceitar. Porque o que é aceitar o desígnio de Deus, o sim de Deus? Porque, meu irmão, tudo nesta vida e neste mundo está sobre a vontade de Deus. Se sofremos, se temos sucesso, se há demora, é porque Deus assim permitiu. É porque assim Deus deixou. E quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para atropelar a Deus? E aí começam, né? Muitas vezes, as desilusões. A pessoa se desilude de Deus. Ah, mas eu não vou fazer isso com Deus nunca. Pare e se autoanalise e veja quantas vezes você deu para trás de algo que é de Deus na sua vida. Quantas vezes você pensou em desistir, quantas vezes você até desistiu e ficou pulando de situação em situação, sem saber esperar, sem saber deixar que uma das maiores forjas que existe para os filhos de Deus acontecer na sua vida, que é a demora de Deus. Não existe melhor forja. Vocês sabem o que é uma forja, né? O que prepara, né, uma peça. Né? A maior forja que existe é a demora. É saber esperar em Deus. É de fato se abandonar à vontade de Deus. Nós não queremos isso. E ainda mais se abandonar à vontade de Deus louvando a Ele. Sim, Senhor. Eu creio que tudo tu vê, eu creio que tudo tu sabes, eu creio que tudo está sob o teu desígnio, tudo está sob a graça da tua misericórdia e do teu coração. Dá-me a graça de suportar. Mas não. Como rezamos? Muitas vezes. Ah, Senhor, tira essa situação. Ah, Senhor, não permite. Ah, Senhor, não deixa o teu servo. E faz tempo que não está servindo a Deus. Faz tempo que não está fazendo a vontade de Deus ou está maquiando ela. Comece e depois faz da sua própria maneira. E acredita para Deus o insucesso. Porque quando é sucesso, a oração funcionou. Vocês me entendem? Não sabe esperar. Não sabe louvar a Deus. Claro, é um desafio muito grande. Está numa penúria, está passando por um problema, está dentro de uma dificuldade e está louvando a Deus. E está erguendo os braços e agradecendo a Deus pela situação que está passando. Não é fácil. É por isso que o mundo chama de louco aqueles que amam a Deus. Você pode ser doido. Ah, é um fundamentalista. Ah, é uma radicalidade muito grande. Ah, não, isso daí é doido. É logo assim que o mundo taxa. É logo assim que nós taxamos a nós mesmos. Ah, eu não vou pensar doidice. Ah, não, eu não vou suportar essa injustiça. Eu não vou suportar essa mentira. Eu não vou suportar essa demora. Eu vou procurar dar o meu jeito. Deus está vendo, Deus sabe, conhece o meu coração. E olha que conhece. É por isso que Ele não te dá logo de mão beijada tudo. Tem que louvar a Deus. Porque somente no louvor o nosso coração verdadeiramente se abre para Deus. Pega, por favor, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos. Né? Versículos de 25 em diante. Tem como tema, né, a libertação maravilhosa de Silas e Paulo e Silas.
Não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e diante. Eles tinham sido presos por uma injustiça. Tinham libertado uma mulher de um espírito ruim, né? E por isso foram presos, porque os patrões desta mulher que tinha um espírito ruim fazia com que ela tivesse visões e previsse o futuro, saiu dela. Estavam presos, foram surrados, levaram uma surra grande com varas. Uma injustiça. Mas olha o que diz o texto. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou todo trêmulo e caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus, por ter crido em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, estamos diante de uma passagem conhecida. Mas vemos Paulo e Silas num sufoco tremendo, mas louvando a Deus. Presos, mas em oração. Diante de tudo quanto era circunstância difícil. Porque aquele tempo não era fácil. Era perseguição, era morte para o cristão. De um lado o Império Romano, de outro lado os próprios judeus, que não davam folga nenhuma para eles. Eles estavam, na região de Filipos, pregando. Foram presos, porque libertaram uma mulher de um espírito ruim. E os caras que tiravam lucro, porque ela fazia essas macumbas aí para o pessoal acreditar neles, foram denunciar, olha, estão aí pregando uma maneira errada de ver que nós do Império Romano não aceitamos. Então foram imediatamente presos, surrados, Mas em meio a todas essas tribulações, eles estavam louvando a Deus. Mas é Paulo e Silas. Eu quero falar para vocês do carcereiro, que diante de uma situação contrária, um homem que não tinha Deus no coração, muitas vezes como nós, que pensamos que estamos servindo a Deus, mas muitas vezes estamos distante muito dele, porque não suportamos as demoras, os males. Esse carcereiro, quando viu, o texto mais um pouco acima diz que quando prenderam eles, colocaram na mão do carcereiro e disseram para ele: olha, tu toma conta deles, amarra eles nesse cepo. Porque os cristãos tinham a fama de saírem sem ninguém saber o que acontecia. As portas abertas. Se eu não vou morrer de qualquer maneira, eu vou tirar a minha vida. Tentou se matar. Atentou contra a própria vida. Mas Paulo diz: não, calma.
E ele, vendo aquilo, começou a ter outro tipo de mudança, outro tipo de pensamento, aquilo que eu falei para vocês, uma metanoia. De carcereiro, ele passou a cuidador. Levou-os para suas casas, curou as feridas, que eram muitas, porque tinham sido surrados. Alimentou-os. E fez a grande pergunta: o que eu faço para que possa alcançar a salvação, eu e minha casa? E a resposta foi tão simples: crer no Senhor. O final que nós lemos diz que ele e sua casa se alegraram, se rejubilaram, ficaram felizes porque acreditaram em Deus, porque mudaram suas vidas, porque começaram a agir de outra maneira. Meus irmãos, o grande desafio de servir a Deus, o grande desafio de começar a mover a vida para a vontade de Deus é justamente essa: não se incomodar com o mundo. É não deixar que os clamores do mundo que estão dentro de nós sobrepujem a voz de Deus que também está em nós. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas um desejo do passado, um sonho, uma ilusão de vida, começa a de repente aparecer. O demônio é matreiro. E ele nos faz o quê? Propostas. Propostas. É muito difícil. A porta do cárcere abriu. A pessoa, se a porta do presídio americano se abre, os guardas lá iam encontrar alguém? Ninguém, olha, é beco na hora, pessoal. Eles não saíram. Porque eles sabiam que o que acontecia ali era a obra de Deus. Que o que acontecia naquele momento era a vontade de Deus. Por quê? Porque estavam em oração. Porque louvaram a Deus. O louvor, todos sabemos, ele é libertador. Aquele que louva a Deus, aquele que bendiz a Deus, mesmo nas situações difíceis, se liberta do mal, que muitas vezes está dentro do seu próprio coração. A inveja, a ganância. Olha só o evangelho de hoje. Aquele homem ganancioso. Aquele homem que tinha muito e queria mais. Até o ponto de se trancar dentro de um celeiro maior com todos os seus bens. E ninguém, o texto não dizia, olha como as pessoas estão dizendo que ele está bem agora. Não, o texto disse que ele mesmo se elogiava. Quantas vezes nós, quando estamos numa situação um pouquinho melhor, nos autoelogiamos, esperamos um reconhecimento? Basta começar a fazer uma coisinha boa, basta começar a caminhar um pouquinho certo, já quer reconhecimento, já quer aplauso, tapinha na costa, quer andar em cima de um palco, quer fazer um desfile para o mundo ver, olha como eu sou bom. Não sabe fazer no silêncio, não sabe fazer no escondido. Quantas pessoas hoje, tem condição, ajudam as pessoas, mas tem que colocar nas redes sociais. Dá um like aí que é para poder ajudar os outros. Será que você não podia fazer assim? Não, mas aí a gente é leniente. Não, mas se ele não tiver curtida, ele não vai ganhar dinheiro, que é para ele poder também ajudar os outros. Isso é um pensamento mundano. Esse é um pensamento mundano. É um pensamento que está excluindo Deus de todas as formas. Exclui Deus de todas as formas. Exclui a graça de Deus de todas as formas. Nós temos que pedir ao Senhor a graça de saber viver as dificuldades, de saber viver as demoras, de saber esperar em Deus, de ter uma vida de fato, como nós aqui da comunidade Teotocos dizemos, na presença de Deus. Viver na presença de Deus, viver com Deus, ser de fato Teotocos.
portadores da presença de Deus. É por isso que o mesmo São Paulo, ao escrever para a comunidade de Roma, né, uma comunidade bem difícil, né, era uma comunidade muito mista, era uma comunidade onde tinha gente de tudo quanto era tipo. Era judeus convertidos, era pagãos convertidos, todos misturados dentro de uma grande, né, megalópole daquela época. Uma cidade imensa. Uma comunidade de convertidos que tinha uma diversidade muito grande de crenças. E que estava se purificando. Mas olha o que São Paulo diz a eles. No capítulo 12, versículo 9 a 12. Que vosso amor seja sem hipocrisia. Isso é Romanos 12, tá? Romanos 12, de 9 a 12. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem. Apegados ao bem. Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Eu estou lendo aqui uma versão da Bíblia de Jerusalém. Mas esse versículo 12 diz, né? Alegres na esperança. Aí fala, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, diz isso, né? Que inclusive é o rema da nossa comunidade. Porque é assim que nós vivemos há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. A comunidade tem 10 de fundação, mas a comunidade já existe há mais tempo. E quando Deus nos deu esse rema, esse entendimento, esse impulso dentro da nossa vida, Romanos 12, 12, foi num momento difícil da nossa vida. Nós lembrávamos, né, olhando para a nossa vida hoje, né? Inclusive eu dizia isso para a Lani hoje de manhã, quando a gente fazia as laudes de manhã. Eu dizia assim mesmo, olha, a vida da gente, ela nos suscita todo tipo de situação, a todo instante. Alegrias, dificuldades, tristezas, demoras. E a gente tem que saber viver bem em todas elas. E da mesma maneira. Sem nos deixar abater por aquilo que se coloca sobre nós. Há uns anos atrás, que não faz muito tempo, quanta dificuldade a gente passou. A comunidade toda era um vão desse tamanho aqui. A comunidade toda era um vão desse tamanho. Que depois passou para uma outra casa. Que depois chegou até essa. E que Deus é que sabe até onde vamos parar. E pela graça dele, se Deus quiser, sabe, um lugar digno do Senhor. Foi isso sempre que pedimos ao Senhor, um lugar digno do Senhor. Deus nos deu algumas outras coisas a mais. Mas nós não podemos parar e olhar para essas coisas e deixar de cuidar daquilo que Deus quer que cuidemos, que é a salvação. Não podemos olhar para aquilo que temos, não podemos olhar para aquilo que Deus nos concede e achar que agora isso aqui é um estilo de vida. Cheguei ao topo. Não! Chegaremos ao topo na Páscoa definitiva. Nesta vida, nós temos que trabalhar e trabalhar muito para cuidar daquilo que Deus deu para cada um de nós, principalmente a vida. Ter um cuidado extremo pela vida. Zelar, claro, pelo que Deus nos dá, pelo que Deus nos concede, mas não fazer desta vida o Senhor, não fazer das nossas necessidades Senhor da nossa vida. Não fazer do dinheiro que ganhamos, dos bens que conseguimos, Senhor da nossa vida. Não fazer, sabe,
dos nossos desejos e sonhos, Senhor das nossas vidas. Deus não está nem um pouco a fim de nos conceder os nossos sonhos. Porque Ele tem um sonho especial para cada um de nós, que é a vida eterna, que é a salvação. E que não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora num castelo, num prédio ou num casebre. More no casebre ou no castelo, com a mesma dignidade. A dignidade dos filhos de Deus. A dignidade de quem está com o olhar no céu e não numa conta bancária, não num desejo pessoal, não na murmuração dos sofrimentos, mas em quem sente felicidade e gratidão pelo amor que Deus tem concedido na vida. Vivendo desta maneira, nós com certeza seremos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, para que a vontade de Deus se faça nas nossas vidas.